Hoje, através do sermão, a família celestial e o dever filial espiritual, vamos pensar sobre o nosso dever e em como ser cortês ao nosso Deus. Vamos estudar sobre isso através da Bíblia. Nestes dias, nem todos seriam assim, mas muitas pessoas desta época colocam seu filho e filha antes de seu pai e sua mãe. Pessoal, os ensinamentos da Bíblia são sempre importantes na nossa vida de fé. Em uma família, o pai e a mãe são importantes e preciosos. Sem um pai e uma mãe, algum de vocês que são filhos poderia existir agora? Ninguém poderia. Vamos sempre lembrar que a origem da nossa vida, que nos permitiu existir, são nossos pais. Vamos ser bons aos nossos pais. É por isso que Deus Mãe tem nos dado muitos ensinamentos. Um deles é que liguemos frequentemente ao pai e à mãe, se não podemos visitá-los frequentemente. E que façamos visitas com frequência, se moramos perto. Se podemos guiar os nossos pais ao fazer isso, isso não seria a melhor maneira de cumprir o dever filial? É isso o que a mãe nos ensina todo o tempo. Primeiro, vamos abrir Deuteronômio, capítulo 27. Hoje, leremos muitos versículos da Bíblia e veremos que Deus tem nos dado muitos ensinamentos sobre honrar o pai e a mãe. Vamos entender o porquê Deus nos deu todos esses ensinamentos. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, o quê? Todo o povo dirá, amém. Pessoal, esta é a palavra de Deus. Por favor, não desonrem o seu pai e a sua mãe, nem os tratem mal dizendo, ele não tem mais força, ela não pode ouvir bem. Quando tudo não parece bom o suficiente, ou quando as coisas parecem desafiadoras, nós não devemos culpá-los, como dizer, qual o problema com você, mãe? Ou, por que você comete tais erros? Nós devemos poder entender nossos pais. Quando nos tornarmos idosos como eles, talvez nossa situação possa ser pior. Toda vez que os vemos tendo dificuldades, pensemos, eles devem ter trabalhado duro para nos criar quando éramos pequenos. E vamos praticar o que Deus nos ensinou sobre os pais. Vejamos Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Escute tudo o que seu pai lhe diz, e não despreze as palavras de sua mãe. Nós os rebatemos, dizendo coisas do tipo, eu sei todas essas coisas, não sou criança, já sou adulto, o suficiente. Aos pais, nós somos como crianças pequenas, ou até mesmo bebês no coeiro. Isso é o que parecemos aos nossos pais. É por isso que dizem que uma mãe de 90 anos educa o seu filho de 70 anos para que cuide-se bem ao atravessar a rua. Por favor, não digamos, ah não, por que você está me dizendo tal coisa? Eu sou velho o suficiente para saber isso. Em vez disso, digamos, está bem, mãe, eu serei cuidadoso. Isso não seria melhor? Vamos entender o coração dos pais, que consideram preciosos os seus filhos. Vejamos Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Aqui diz que não nos afastemos de tudo o que o pai ensina, e que a mãe adverte.
pois elas serão diadema de graça para a nossa cabeça e colares para o nosso pescoço. São os pais que querem colocar um diadema lindo e colares de ouro nos seus filhos. Precisamos ser capazes de compreender o coração dos nossos pais, mas geralmente não entendemos. E sim, resistimos teimosamente. Não vamos rebater nossos pais dizendo: "Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu sou estúpido?" Aos olhos de nossa mãe e de nosso pai, sempre pareceremos um bebê no coeiro. Deus está muito ciente destas coisas. É por isso que Deus, que criou os seres humanos, diz que é bom ouvir o ensino do Pai. Vejamos Provérbios capítulo 23, versículo 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Com o que os nossos pais estão agradados? Com o que eles se regozijam? Como os filhos celestiais, nós devemos poder agradar pai e mãe e fazer com que a mãe, que nos deu a vida, se regozije. Nós devemos gravar profundamente em nós o porquê o pai e a mãe celestiais nos deram tais ensinamentos através dos profetas. Enquanto vivemos nesta terra, temos o pai e a mãe que nos deram a vida física, irmãos e irmãs físicos. Além disso, nós temos o pai e a mãe celestiais que nos deram a vida espiritual, e os irmãos e irmãs espirituais. Se percorrermos o caminho da fé, com amor e cuidado mútuo, seremos todos abençoados no final. Vamos nos tornar em bons filhos e filhas a ambos, os nossos pais, e receber bênçãos. Em Provérbios capítulo 10, versículo 1, está escrito: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Dentre nós, os filhos celestiais, ninguém deve ser insensato que fica contra a vontade do pai e que traz tristeza à mãe por desobedecer às suas palavras. Vamos para o capítulo 20. Versículo 20. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Também foi dito aqui que nunca devemos fazer nosso pai e mãe serem ofendidos ou amaldiçoá-los. Vamos para Colossenses capítulo 3 e versículo 20. Filhos, em tudo, fazei o quê? Obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos viver a vida de obediência ao nosso pai e à nossa mãe no Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Fazê-lo agrada a quem? Agrada a Deus. Certamente, belos resultados serão trazidos quando agradamos nossos pais. A Bíblia menciona sobre os pais em muitas partes, a fim de nos salvar. O Pai Celestial, até mesmo, veio a esta terra em carne, e ele foi insultado, ridicularizado e perseguido pelas pessoas. O grande amor do Pai e da Mãe Celestiais, que se dedicaram em nos salvar, está realmente escondido nos seus sofrimentos. Nós devemos sempre nos lembrar desses fatos. Vamos continuar com Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Hoje, nesta hora, este é o tempo exato. Então, como podemos realizar o dever filial à nossa mãe e ao nosso Pai Celestiais na família espiritual? Para este assunto, vamos encontrar algumas palavras pelo que aconteceu no passado. Vejamos Mateus capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar de todo o seu coração significa dedicar o coração a Deus, sem deixar nenhum por cento para trás, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem é Deus para nós? Deus é nosso Pai e nossa Mãe. Então, devemos honrar o pai e a mãe. Nós não devemos apenas dizer: pai e mãe, eu vim para adorá-los e lhes oferecer culto. Eu os sirvo. Isso não é o suficiente. O que diz para fazermos? A Bíblia diz para colocarmos todo o nosso coração nisso. E o que mais? Toda a nossa alma. A fim de nos salvar, o Pai Celestial deixou o seu santo trono celestial para trás. Se o Pai não tivesse vindo a esta terra, Ele não teria sido crucificado. Ele não teria sido ridicularizado pelos homens, que são suas criaturas. Mas, para nos salvar, Ele abandonou todas essas coisas para trás. Em Isaías capítulo 53, foi dito que, quando Ele desceu a esta terra, Ele foi traspassado, açoitado e coroado com espinhos. Mas nenhum de seus filhos soube porque Ele esteve passando por esses padecimentos. Mas Ele foi traspassado. Por causa de quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por causa das nossas iniquidades, tais coisas aconteceram. Devido a dezenas de milhares de nossas transgressões, os pais celestiais passam por tais padecimentos. Mas nós, filhos, não sabíamos o seu amor e graça que não cessa. Até mesmo no momento em que nossos pais foram traspassados e sofreram pelos nossos pecados. Se perseguirmos a nossa própria alegria e prazer, isso nunca será nosso dever para com os pais celestiais. Por isso, de acordo com Mateus capítulo 22, quando Jesus veio a esta terra, Ele confirmou o dever filial como o grande e primeiro mandamento. O que devemos fazer com nosso Pai e nossa Mãe celestiais? Jesus disse: amarás de todo o teu coração. E de quê? De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E então, o que Ele disse depois? Ele disse que este é o grande e primeiro mandamento. Esse é o primeiro lema da nossa família celestial. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por isso, nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial nos ensinaram que devemos nos lembrar dos nossos pais terrenos também, retribuir a eles por sua graça, honrá-los e fazer nosso dever filial a eles. Porque eles também nos deram a vida e nos criaram em dor e sofrimentos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como está escrito aqui, a lei e os profetas, talvez alguns possam entender menos. Mas, se vocês entendessem e compreendessem o grande amor dos nossos pais, seria bem natural realizar o dever filial e a cortesia para com Deus. Até as pombas sabem realizar o seu dever aos seus pais. Quanto mais nós, filhos celestiais, devemos saber disso. O mês de maio é o mês da família. Vamos pensar sobre a família celestial, bem como sobre a família terrena, na nossa vida de fé, através deste mês. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então,
Maria tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Agora, vejamos Mateus capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos, e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro, e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Pessoal, por que vocês acham que eu lhes transmiti este conteúdo? A respeito desta bela obra de Maria, em relação a Jesus, as pessoas como Judas Iscariotes consideram isso como um desperdício de denário. Mas, quem é Jesus para nós? Ele é o nosso Pai espiritual. E quem é Maria? Ela é sua filha. Como sua filha, ela fez o dever filial ao seu Pai celestial, que até mesmo veio a esta terra para salvar a nós, pecadores. Ela estava fazendo uma parte do seu dever filial ao seu Pai. Não importa quão valioso seja o que oferecemos a Deus, ele pode ser comparado com o valor das coisas celestiais. Maria quebrou o bálsamo de perfume com essa mente e o derramou sobre a cabeça e os pés de Jesus e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Jesus disse: Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez. Por que ele deixou que fosse registrado? Isso porque o que ela fez foi um dos belos deveres filiais aos pais celestiais. Jesus disse: Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez. Mas havia uma pessoa que estava contra a obra dela. Era Judas Iscariotes. Ele disse: Que desperdício de perfume caro! Seria melhor dar o dinheiro aos pobres. No Evangelho de João, não está escrito: ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava? O seu pensamento era totalmente diferente. Maria pensou somente no motivo de Jesus ter vindo a esta terra e no sofrimento que ele passaria pelos nossos pecados. Mas Judas Iscariotes esteve apenas interessado no dinheiro, nos bens materiais. Pessoal, maio é o mês da família. É claro, eu não estou dizendo que devemos pensar nos nossos pais apenas durante o mês de maio. Devido à nossa ocupada vida, vivíamos enterrados em nossos trabalhos, esquecendo muitas coisas. Quando chegamos em casa, temos muitos afazeres domésticos e muitas outras coisas para fazermos. Assim não tínhamos um tempo suficiente para os nossos pais. Com que tipo de piedade devemos servir o nosso Pai e a nossa Mãe celestiais, como seus filhos? Pessoal, ao ver tudo o que está registrado na Bíblia, nós não devemos meramente pensar sobre isso como um acontecimento simples. Houve uma determinada razão de Jesus ter dito as suas palavras. Nosso amor pelos pais celestiais não pode ser comparado com o amor deles por nós. Nós não podemos sequer imitar o coração dos pais celestiais em relação a nós.
Embora o relacionamento entre os pais físicos e seus filhos pareça semelhante ao celestial, o relacionamento entre os pais espirituais e seus filhos é maior. A fim de nos redimir dos pecados, nosso pai e nossa mãe pagaram um preço muito alto. O pai tomou nossos pecados sobre si e suportou toda a dor por nós. Ele foi açoitado e ferido por nós. Ele sofreu todo o insulto e reprovação que nós merecemos. A fim de nos libertar do pecado, o Pai silenciosamente suportou tudo e percorreu o caminho da cruz, solitariamente. Pedro teve medo da multidão e negou o Pai, ainda que temporariamente. Todos os outros discípulos o abandonaram e fugiram. Eles costumavam dizer: "Nunca te abandonaremos, ainda que tenhamos que morrer." Mas a sua forte resolução se desintegrou em um momento. Judas Iscariotes até mesmo o traiu por 30 moedas de prata. Nosso Pai Celestial percorreu esse caminho, solitário, por nossos pecados, nunca guardando rancor de nós. Se não tivesse sido por nós, ele teria de sofrer tal insulto e reprovação? Ele é digno de assentar no seu esplêndido trono, onde governa todo o universo. Para perdoar nossos pecados, ele veio a este pequeno planeta Terra, estando preocupado conosco. Isso é importante, certo? Praticar a piedade filial para Deus não significa simplesmente fazer algo bom para Ele. Essa é uma obrigação nossa. Mas quando fazemos um dever filial para Deus, Ele considera isso como grande e nos elogia muito, ainda que seja muito pequeno. Na verdade, nós mesmos recebemos muito mais dele. Uma vez, eu ouvi um pastor contar uma história. Um dia, um pai comprou um pacote grande de balas e foi para casa. Ele comprou isso com o dinheiro que ganhou sacrificando-se e deu à sua filha. A filha abriu o pacote e deu algumas balas para seus familiares, dizendo: "Esta é para a mamãe, esta é para o papai, e esta é para o mano." Então, o pai a recebeu dizendo: "Obrigado, querida." Quem deveria ter ficado grato nesta situação? A filha que recebeu o presente deveria ter dito obrigada, mas ela o tomou como garantido o fato de ter ganhado. O seu pai ficou muito grato e emocionado quando a sua filha pegou uma bala que ele comprou e a deu a ele. E a sua mãe também ficou. Pessoal, isso não é estranho? Isso é algo irracional. O pai poderia ter pegado um doce e dado à sua filha cada vez. Mas ele deixou a sua filha lhe dar um. Quando o pai e a mãe recebem algo dos seus filhos, eles retornam mais coisas aos seus filhos. Ocorre o mesmo com nossos pais celestiais. Quando damos algo aos nossos pais celestiais, eles nos concedem bênçãos tremendas. Então, nós devemos considerar a obra de Maria, em Mateus capítulo 26, como algo que aconteceu em Israel 2000 anos atrás. Mas nós precisamos compreender que Maria praticou a piedade filial em relação ao Pai Celestial na família espiritual. Então, assim, ela pôde ser muito abençoada. Nós precisamos compreender e aceitar isso. Agora, vejamos as palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: "Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente." Jesus lhe disse: "Eu irei curá-lo." Mas o centurião respondeu: "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz." Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: "Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente,
e do Ocidente, e tomaram lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Pessoal, aqui nós podemos ver que o centurião não queria causar a Jesus nenhum incômodo. O centurião era aquele que tinha 100 homens sob o seu comando. Ele estava em tal alta posição, mas ele disse a Jesus: eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Por favor, apenas manda com uma palavra. Então Jesus disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Resumidamente, Jesus quis dizer que encontrou o primeiro com tal piedade filial espiritual. Maria e o centurião tiveram a piedade filial. As pombas pousam 3 galhos abaixo de onde se encontram seus pais. Elas sabem matemática? Elas estudaram e aprenderam a contar os números? Não. Contudo, elas se empoleiram em um ramo que está 3 níveis abaixo de onde os pais se sentam. Até mesmo tais pequenos animais conhecem a piedade filial. Nós também devemos pensar sobre como agradar nossos pais celestiais com a fé madura. Não devemos? A Bíblia diz que Abraão teve boa fé. Em outras palavras, ele praticou o dever filial para com Deus. Certo? Sacrifique o seu filho Isaque como holocausto. Quando Deus disse isso, Abraão não pensou mais em nada. Eu não posso sacrificá-lo, porque ele é o meu único filho, que nasceu de mim, quando eu tinha 100 anos de idade, e porque jamais posso ter filhos. Abraão não disse isso. Ele obedeceu fielmente como seu filho. O termo obediência aparece em Apocalipse capítulo 14 também. Vocês podem ver as palavras. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. A expressão, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, mostra que esses que praticam o dever filial para com Deus serão redimidos desta terra e entrarão no eterno reino dos céus. Estamos aprendendo cada vez mais o caminho do dever filial. Através do meio chamado fé, nós estamos nos livrando de todos os nossos hábitos e pensamentos errados, e tudo o que mal entendíamos e julgávamos mal entre nós mesmos. Nós estamos escolhendo o caminho do dever filial, e a Bíblia chama isso de fé. A Bíblia substitui a palavra dever filial ou piedade filial com fé ou obediência. Com que tipo de mentalidade Abraão e Noé passaram por aquelas tarefas duras? Eles fizeram com a piedade filial, porque Deus ordenou. Foi um pedido imenso. Foi difícil. Vocês não acham? Deus disse a Noé para construir uma arca de mais de 100 metros de comprimento. Ele recebeu um plano esquemático, sem mastro e leme. Deus, onde está o mastro? Eu preciso construir um mastro para ter força. Como eu posso mover o mastro? Eu não vejo nada no que você me deu. E também preciso de um leme para as direções, para ir para a direita ou esquerda. Por que não há um leme? Pessoal, Noé fez alguma réplica? Verdadeiramente, eles eram bons filhos de Deus. Eles compreenderam Deus e cumpriram sua piedade filial. Foi por isso que Deus os estabeleceu como exemplos nos tempos do Novo Testamento, dizendo-nos para olharmos para seus atos e entendermos o porquê de eles terem passado por essas dificuldades, sem fazer perguntas. Pessoal, as coisas na terra e as coisas no céu são praticamente iguais. Nós devemos tratar nossos pais com a piedade filial. Quando se trata do dever filial, as pessoas dizem que fizeram isso ao fazer algumas ligações a seus pais. Não vamos fazer desta forma. Nós devemos amá-los do fundo do nosso coração. Somente então, nós podemos agradar nosso pai e nossa mãe e obedecê-los
Assim como diz na Bíblia, nós devemos levar uma bela vida junto com eles, não é? Vamos viver como Abraão e Noé pelo resto de nossa vida e viver como os apóstolos, Paulo e Pedro, que diligentemente pregaram o Evangelho, apesar de todas as dificuldades. Eles eram todos bons filhos de Deus. Eles, voluntariamente, cumpriram o seu dever filial, não porque estava registrado em um determinado artigo da lei, e sim porque eles entenderam o amor de Deus para com eles. Nossa verdade é chamada de caminho da nova aliança. Nós devemos entender o caminho e aprendê-lo e nos refinar. Ao fazer isso, vamos purificar este mundo também. Este mundo foi criado pelo Pai e pela Mãe. Assim, este mundo também precisa ser purificado ao se arrepender diante de Deus. Ao guiar toda a humanidade a se arrepender, se todos percorrermos juntos o belo caminho ao céu, nada agradará mais o Pai e a Mãe do que isso. Então, clara e diligentemente, vamos pregar e fazer com que as pessoas se arrependam e conheçam nossa relação com Deus. Deus é nosso Pai e nossa Mãe, e eles nos valorizam. Assim, eles vieram a esta terra em carne. Ainda que eles sejam perseguidos e ridicularizados, eles mesmos se sacrificam dia e noite para a nossa salvação. Portanto, vamos fazer com que o mundo saiba o que eles estão fazendo por toda a humanidade. Hoje, nós examinamos sobre a família celestial e o dever filial espiritual. Muito obrigado.